Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes da nossa rádio e TV Web Olha a Pititinga. Estou aqui na cidade de Cachoeira para trazer informações para vocês, principalmente aqui na comunidade do Tororó, próximo às margens do Rio Paraguaçu, nessa vista linda que vocês podem acompanhar aqui na nossa programação. Para conversar com o professor João Vanderlei, que vai falar para a gente sobre uma ação que vai estar acontecendo, que é o terceiro conversatório sobre biodiversidade, que vai acontecer a partir de hoje e vai ter a duração de 3 dias. Um bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar de volta à Pititinga, Olha Pititinga, para poder falar do terceiro conversatório sobre biodiversidade. Uma honra. Como é que vai acontecer essa ação, professor? Bem, a ação é uma realização de uma editora colaborativa chamada Portuário, que é sediada aqui em Cachoeira. E por esse fato dela ser colaborativa, ela ser associada a um coletivo de profissionais, digamos assim. Nós, sempre que tem uma data comemorativa do livro, nós celebramos de que forma? Convidando algumas pessoas do campo editorial para discutir como é que está algum setor do livro e da leitura. Nessa terceira edição, vai estar sendo discutido como é que estão, a gente faz uma pergunta, né? Como é que estão as editoras e as bibliotecas universitárias nesse contexto de pandemia. E para discutir, para conversar, porque não é uma conferência, não é um seminário, claro que tem a mesma e similar importância, mas o conversatório para dar esse tom mesmo de diálogo, embora os convidados sejam especialistas, como nesse caso, na abertura, nós temos como convidado o José Cartilhos Marques Neto. Ele foi o presidente do Plano Nacional do Livre Leitura do Brasil. E a lei do livre leitura do país leva o nome dele, que é a Lei Castilho, justamente por ele ser uma pessoa que desempenhou a sua vida para a promoção do hábito da leitura. E para estar ao lado dele, nós convidamos a pesquisadora e professora argentina, Ivana Mihal, que também estuda o campo editorial, ou seja, para quem gosta de leitura, para quem gosta de livro, até mesmo para as pessoas ligadas, né, à biblioteconomia, ao curso de letras, ao curso de pedagogia, vai estar de alguma maneira trazendo alguma informação que pode despertar o interesse e mesmo no sentido de formação, né, já que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, temos ficado muito em casa, aproveitar o tempo para assistir algo mais formativo no caso, né, e a gente propõe essa discussão no conversatório. No segundo dia, já vai ter a presença da professora Ivana Lins, que é bibliotecóloga, ela é coordenadora, ela é superintendente do sistema de bibliotecas da UFBA, né? Todos os campos universitários da UFBA têm uma biblioteca e reunidas por um sistema de bibliotecas. Aí nós vamos perguntá-la como é que está essa situação, o que é que tem sido feito ou não. Ao mesmo, aliado a essa discussão da professora Ivana, foi convidado o bibliotecólogo também, Lucídio Lopes, que foi durante 13 anos o superintendente, o coordenador do sistema de bibliotecas universitárias da Univasf, que é a Universidade do São Francisco, não é? E é um interessante o trabalho e a atuação do Lucídio, que muitas vezes nós vemos festas literárias organizadas por grupos editoriais, por prefeituras, por instituições que querem promover muitas vezes o turismo cultural. E no caso lá na Univasf, a universidade, através da biblioteca, é quem organiza o festival de literatura de lá. Isso é muito interessante, ele vai estar discutindo com a gente. E para finalizar, no dia 23, na sexta-feira, foi convidado, dia 23 é o Dia Internacional do Livro e o Dia do Direito do Autor. Então nós convidamos o diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, né, a Fundação Pedro Calmon, que é uma fundação vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, e é justamente a fundação, a instituição da política pública responsável pelo livro, leitura e pelas bibliotecas do sistema de bibliotecas públicas do Estado. Então eu acredito, além de tudo, além de ser o diretor da Fundação Pedro Calmon, Zulu é mestre em cultura e sociedade, além de ser ativista em
ativista do movimento negro, ser uma pessoa que tem contribuído, né, como diretor da Fundação Pedro Calmon, na promoção da leitura. E um doutorando em relações internacionais, foi representante nos países de língua portuguesa, ele era o representante do Brasil, ou seja, nós convidamos um conjunto de pessoas para trazer o tema do livro para além da compra do livro, para além do hábito da leitura, para além de dizer que nós somos um estado de analfabetos ou de baixo índice de leitura, ou seja, tudo bem, existe uma realidade na Bahia que não se pode ser comparada a uma realidade de um país da Europa, porque nós não somos um país da Europa. Nós estamos, por exemplo, na Bahia, vamos supor aqui, no Recôncavo, que a cultura é oral, basicamente, né? Foi formada todo esse complexo cultural que nós temos aqui a partir da oralidade, a partir dessa transmissão de conhecimentos e saberes, não através de uma tecnologia da leitura escrita. Então, se há alguma necessidade de ampliar o hábito do leitor ou de democratizar ainda mais o hábito da leitura através dos livros, com as bibliotecas públicas, universitárias, nós temos que sentar todos, eu acho que, e propor. Então, essa é a proposta da Portuário Ateliê Editorial com o terceiro conversatório para a bibliodiversidade. Com certeza. Fala um pouquinho pra gente de onde veio essa ideia de fazer um conversatório sobre as questões do livro. Fala pra gente assim, de onde surgiu essa ideia, como é que aconteceu isso, como que se formou, por quê? Como diz lá no Riacho Pagão, onde eu cresci, né, desde de criança, eu gostava de ouvir muitas histórias do meu avô, o seu Pedro, e de minha avó, Dona Zizi. Dona Zizi vendia Avon. E chegou um momento que eu, mais interessado, comecei a pesquisar sobre isso na vida adulta, né? Desenvolvi uma pesquisa sobre livro e leitura, então estou envolvido de criança nesse mundo literário, literocultural, como eu chamo. Então, hoje eu sou um dirigente de uma editora, que é a Portuário Ateliê Editorial, que é uma editora colaborativa, ou seja, não há empregados, há colaboradores, né? Há pessoas que se associam, vamos fazer um livro, então você atua em comunicação, então nós temos uma pessoa que atua em comunicação, que nos projetos nos auxiliam e prestam também um serviço. Isso tudo, cada um dessas pessoas atua numa bibliodiversidade, em um campo do livro leitura. Então, para nós da Portuário, não adianta pensar o livro só como um produto da economia da cultura. Nós também, em nossas reuniões, discutimos qual é a realidade do livro leitura no Brasil, na Bahia, aqui no Recôncavo. Nós frequentamos as bibliotecas, né? Percebemos como é que está sendo atuado as bibliotecas nesse período de pandemia. E acho que ao invés de nós nos propormos a atuar de forma combativa, nós atuamos de forma propositiva. Então, penso que o Dia Internacional do Livro, dia 23 de abril, na sexta-feira, é um bom momento para a gente falar, olha, hoje é o Dia do Livro, Internacional do Livro. Quais são as ações que nós temos feito para levar, por exemplo, a produção literária para outros países? Os autores baianos, os autores de Cachoeira, os autores do Recôncavo, como é que está a nossa biblioteca pública? Então, criando uma discussão sobre bibliodiversidade, ou seja, a diversidade dentro do campo do livro, né? Nós estamos contribuindo e chamando também pessoas que compõem esse campo, que compõem essa diversidade. Então, esse é o motivo, né, de a gente pensar no livro não apenas também, aí falando da bibliodiversidade propriamente dita, que não, a gente quando pensa em livro pensa de um autor famoso, do Harry Potter, do Dan Brown, que escreveu aquele livro que fala sobre os símbolos perdidos, etc. Mas assim, Dona Dalva, doutora honoris causa, é uma autora, né? Digamos assim, Dante Lamartine, pintor. Por que nós não podemos encontrar um livro de Dante Lamartine com as pinturas de Dante Lamartine na nossa biblioteca?
Rony Bon, a Portuário editou agora um livro de um autor daqui de Cachoeira, Rony Bon. Ele foi publicado junto a um poeta de Moçambique, Pedro Pereira Lopes, ou seja, isso é a bibliodiversidade. A gente pensar de uma maneira diversa e propositiva. Não pensar que nós, por exemplo, ou você, por exemplo, pode escrever um livro sobre a sua experiência no Olha Pititinga, ou publicar todas as suas... Por que não? Então isso é bibliodiversidade. E por isso que nós nos propomos a furtigar, né, a participar da sociedade enquanto uma empresa, enquanto uma organização que pensa também em se manter, digamos assim, mas não exclusivamente para isso, porque a vida é diversa e a gente tem que se dividir, né? A gente não pode pensar que a gente vai acumular o quê? Acumular alegrias, né? Acumular livros, leituras, passar adiante. Isso é bibliodiversidade. Como o senhor falou, essa já é a terceira edição do conversatório. O senhor vem percebendo um grande abrangimento de pessoas, as pessoas abraçaram o projeto, apoiam o projeto, eh, são incentivadas, têm um bom desenvolvimento quanto ao público que vocês desejam alcançar? Sim, porque assim, quando nós estamos falando de bibliodiversidade, a gente está, por exemplo, o pedagogo, né? Ele vai fazer o plano de aula, ele vai fazer o plano pedagógico da escola. Então, ele vai ter que se apropriar de um conjunto de ferramentas para auxiliá-lo nesse planejamento. Então, como é que acontece a promoção da leitura desde o espaço da biblioteca escolar, por exemplo, da biblioteca pública? Qual o papel do professor, não é? Então, nós, quando pensamos o projeto, nós pensamos em convidar e provocar esses atores, professores, escritores, editores, diretores e presidentes de organizações, de instituições representativas da política pública, do governo, do município, justamente porque não é a discussão, por isso ela é propositiva, a discussão que leva a algum lugar, a algum caminho, né? A gente pode errar por não saber. Então, por convidar especialistas, esses especialistas nos apresentam realidades de países, realidades de cidades e de estados que conseguiram superar realidades, não é? Então, quando a gente convida, por exemplo, José Castilho, que foi editor, que foi diretor executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura e presidente da Associação de Editoras Universitárias da América Latina. Ele vai poder contribuir para a gente nesse momento, né, dele ter reservado, ter dado importância para uma organização, para uma iniciativa, né, do interior da Bahia, digamos assim. Ele vai falar de São Paulo, que é a capital, né, cultural, enfim. Assim dizem para mim, Cachoeira continua sendo isso, né? Mas nesse sentido ela contribui. E, por exemplo, esse ano nós vamos oferecer certificados a quem participar diretamente assistindo, não deixar ligado e ganhar o certificado depois, mas interagir. E como sendo o terceiro, por exemplo, no primeiro foi sobre o livro, sobre os autores. Então, muitos escritores, nós acabamos tendo um papel fundamental, porque foi bem antes, por exemplo, da execução da Lei Aldir Blanc. Então, a gente pôde tirar dúvidas de muitos autores, não como prestação de serviço, mas como prestação de assistência ao que nós acreditamos. No segundo, da mesma forma, nós já convidamos pessoas que atuam diretamente em pontos de leitura, em bibliotecas comunitárias, que atuam, digamos, na comunidade. Então, o nosso propósito é que os leitores, por exemplo, da Portuário, dos autores da Portuário, tenham a noção que o trabalho da editora ou que a discussão sobre o livro leitura não se encerra na venda do livro, não se encerra em a gente ter um maior número de leitores. Se encerra em a gente desenvolver um papel que é fortalecer a bibliodiversidade aqui na Bahia, aqui em Cachoeira. Porque o meu sonho, vou lhe revelar aqui meu sonho, diz que
para que o sonho seja realizado, não se pode dizer, né? Mas quem sabe o meu sonho pode instigar outros sonhadores. Porque assim, é chegar na Biblioteca Simões Filho, por exemplo, que foi o fundador do Jornal à Tarde, que foi o maior jornal do Norte e Nordeste durante muito tempo, é que nós tenhamos uma biblioteca que seja uma biblioteca viva, como ela tem sido, mas eu digo assim, vulcânica, sabe? É, de que forma que a gente faz isso? Com essa bibliodiversidade. Que a gente conheça as histórias dos mais velhos que estão falecendo e que a gente não teve a oportunidade de conhecer ou de conhecer por mais tempo, e a gente sabe que a gente tem um tempo aqui, né? E a gente, como uma cidade, como uma região dessa cultura oral, que é a transmissão de saberes e de tudo que a gente entende como patrimônio, por exemplo, tem que ser registrado, né? Que a gente encontrasse nas nossas bibliotecas de Cachoeira, de São Fé, de Maragogipe, de Mangabeira, autores das nossas cidades, autores da rua em que você cresceu, sabe? Autores que a gente conhece os causos, conhece as histórias, pessoas ilustres da cidade. Que a gente possa ler, quem sabe um dia, um livro, a história de Cachoeira, não para doutores ou mestres por meio acadêmico, um livro didático, como está lá na lei, como que o de Carneirinho bateu durante muito tempo, educação patrimonial nas escolas, etc. Ou seja, nós percebemos, né, por estar atento à cidade, a essa realidade e querer contribuir, que existe um movimento positivo nisso tudo, porque a gente vai alimentando sonhos também de outras pessoas, sabe? E eu acho que nada é por acaso, que a gente deve fazer e atuar a partir de realidades. E Cachoeira tem uma realidade, o Recôncavo tem uma realidade, a Bahia tem uma realidade. A gente não está afastado do Brasil. Então é interessante a gente mesmo aqui estar atento ao que está acontecendo em outras capitais, em outras cidades históricas e também em outros países. E é o que a gente busca fazer de maneira bem pontual, sabe? Com o conversatório. Essa é uma contribuição. Com certeza. Você falou uma coisa interessante que é sobre esse ano ter certificados. Essas pessoas, como seria um modelo para essas pessoas receberem esse certificado? Serviria para quê? Adicionaria em quê na vida de cada pessoa dessa que vai participar? Ó, por exemplo, eh, estudantes universitários que têm que dedicar uma determinada quantidade de horas a cursos de extensão. Então ele pode, através do e-mail portuario.atelier.editorial@gmail.com, como está tudo direitinho lá no site portuarioateliereditorial.com, ele vai enviar um e-mail solicitando a inscrição. E aí a gente vai passar essas instruções de participação para que, digamos assim, a gente não tenha a intenção de estar passando o certificado sem que realmente haja um processo formativo, não é? Para que a pessoa deixe lá ligado, né, e vá fazer outras coisas, com o objetivo exclusivamente do certificado, porque a discussão é interessante, né, é propositiva. E aí, ao final, vai ter a carga horária, já que o evento se propõe a cada dia em 2 horas, é uma carga horária de 6 horas, né, que a pessoa vai poder somar. Se inserida essa experiência quanto certificado para um currículo, quem recebe o currículo, normalmente as pessoas de relações, né, do setor de humanas, observa o interesse dessas pessoas por qualificar-se, por não estar parado, mesmo com esse momento de pandemia. Da mesma forma que o voluntariado, né, é muito valorizado nesse sentido. Então, contribui a certificação para esses caminhos, né, para as pessoas que participarem, querendo o certificado, mostrar que, mesmo com esse processo, estão buscando meios de formar, de buscar informações, de se atualizar, aproveitar a oportunidade, porque quando é que Castilho vai estar aqui? Quando é que a gente vai ter a oportunidade de ouvir Ivana Mihal, que é uma pessoa da política da Argentina, que foi durante muito tempo um país considerado na América Latina o único país, se a gente pensar na América Latina, Cuba e Argentina eram os únicos países que não tinha índice de analfabetos, por conta da experiência que tem lá das bibliotecas populares, da educação, da lei de educação.
Ou seja, é interessante que a gente conheça essas outras realidades para a gente transformar a nossa, né? Então é isso, eu penso que a pessoa que for assistir o conversatório vai ter a oportunidade de ouvir experiências, né? De ter alguma indicação e de participar de um diálogo bastante propositivo, tirar dúvidas, perguntar, enfim, participar desse movimento, né? De bote poesia na sua vida. Então esse movimento não é apenas para pessoas que já são envolvidas com a leitura, não são envolvidas com a biblioteca, mas sim todas as pessoas que gostam de ler, todas as pessoas que têm esse gosto pela leitura. Exatamente, porque aí você vai ter a oportunidade, tem pessoas que gostam, têm esse hábito, né? Compram pela internet, e-book, ou enfim, e vai ter a oportunidade de perceber que para aquele livro, né, chegar até ali, quantas pessoas participam, né, para a elaboração daquele livro, né? Quantas pessoas transitam. E outra, né? Justamente porque o livro ele não termina quando ele é editado, porque você pode fazer 1000 livros sobre a história do Rio Paraguaçu, mas se esse livro tiver exclusivamente na estante, ou exclusivamente encaixotados, ou estiver em uma biblioteca que não seja viva, para que o livro? Então tem que ter esse mediador. Quem é o mediador? Um bibliotecário, um professor, um leitor que gostou do livro e disse: olhe, seria interessante que você lesse esse livro. Tem na biblioteca Simões Filho, tem na biblioteca, enfim. Eu fico emocionado quando eu falo porque você viver num contexto, por exemplo, fui na Terra Vermelha e encontrei um ex-aluno, um ex-estudante do Colégio Ministro Zé Rabelo, onde dei aula aqui no Cacquende. E ele falou assim: pô, professor, o senhor falou no outro dia que ia me dar um livro de poesia, até hoje eu tô esperando, qual é mesmo do senhor, velho? Aí eu parei assim, e ele era um aluno, um estudante, que ele não gostava de ler. E aí um dia eu cheguei: ó, Pivete, se liga aí nesse livro aí, e me saí, né, para usar uma expressão bem usada com a juventude, porque a gente tem que olhar o estudante, né, a gente não é mais do que ninguém, né? Então a gente tem que se colocar também nesse movimento para chegar até eles. E ele aí pegou o livro, leu e começou a usar isso na sala de aula, sabe? Só que eu deixei de ser professor dessa escola em 2013 e nós estamos em 2021, sabe? E ainda se tem esse respeito. E o que nos vincula é o livro e a leitura. Não porque eu fui um professor autoritário com ele. Isso me emociona. Isso me faz perceber que eu fiz a escolha certa. Ainda que eu não esteja na sala de aula como professor, de uma maneira mais incisiva, digamos, eu estou atuando como educador, como editor, não como um empresário que visa o lucro, etc., meramente nessa história de vida, sabe? E eu me espelho muito nesse senhor aqui, porque ele acompanho assim desde pivete, quando ainda estava na rádio do padre, como se conhecia. E aí existe um sonho, né? E mesmo atuando para manter uma família, no sentido amplo, né? O sonho não perde de vista. Eu acho que estar na Pititinga é um sonho para mim, no sentido não pelo fato de ser a Pititinga, mas por ser também a realização de um sonho, sabe? E a gente vive disso. Eu Desculpe se eu fujo do tema, mas é porque a vida não se resume em festivais, né? Com certeza. Então, esse é o professor João Vanderlei que esteve conversando com a gente sobre o terceiro conversatório sobre bibliodiversidade, que vai estar se iniciando agora nessa semana e vai durar 3 dias. Pode fazer seu convite, ficar à vontade para poder fazer as suas considerações finais e convidar as pessoas para poder assistir, para participar. Bom, vocês que nos assistem aqui
ao fundo o Rio Paraguaçu, o grande rio, né, o grande mar. Embora nós estejamos num lugar que a cultura oral, que o saber a gente aprende muito ouvindo, indo na feira e conversando, a gente agora vai conversar dessa forma, como vocês estão nos vendo, no YouTube também, né? E fiquem à vontade, assim, vai haver sorteio de livros produzidos pela Portuário e vai ser interessante. Eu acho que, como diriam os mais velhos e a minha avó Zizi, vá, meu filho, você não vai perder nada. Você vai, aproveite a oportunidade. Eu estou aproveitando a oportunidade, sabe? Eu apenas falei de uma inquietação com os amigos e os amigos falaram assim, não, vamos fazer esse encontro. E estou compartilhando com vocês. Muito grato pela atenção. Espero vocês lá. Muito obrigado, professor, pelas suas ricas palavras aqui para a nossa rádio e TV Web Olha a Pititinga. Lorena Martins, para o programa Olha a Pititinga.